Tá? Muito se tem falado que a marca da besta é o número 666. Mas se você for prestar atenção, em Apocalipse no capítulo 17, no verso 13, você vai chegar à conclusão que o número 666 não é a marca da besta, mas ele é o número do nome da besta. E no verso 18 fala que o número 666 fala assim, calcula esse número, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Então esse número é o número de um homem. Então o número 666 é uma forma de identificar o nome da besta. E nome na Bíblia significa caráter. Porque quando Deus apareceu a Moisés, e Moisés perguntou a Deus, se Faraó perguntou ao seu nome, o que eu direi? Então Deus disse para Moisés, diga para Faraó que eu sou o que sou. E também ali no livro de Êxodo, no capítulo 34, a partir do verso 5, ali Moisés proclama o nome de Deus. Então Deus tinha dito para Moisés que farei passar perante ti toda a minha bondade. E quando Moisés proclama o nome de Deus, ele fala que Deus é bondoso, misericordioso, um Deus de justiça. E a Bíblia fala que Deus é amor. Então o nome de Deus significa o caráter de Deus. Mesmo porque ali em Apocalipse 14, verso 1, ali fala sobre os 144 mil que são os remidos. Eles têm o nome de Deus nas suas testas. E também o nome do Cordeiro. Ou seja, os remidos ali têm o caráter de Deus. Se o nome de Deus representa o caráter de Deus, então o nome da besta representa o caráter da besta. Ele fala que esse número 666 é número do nome de um homem. Então se tem feito muita especulação em relação a esse número. Então muitos nomes dão o número 666, quando o alfabeto equivale a números. Existe uma explicação interessante ali na Bíblia Católica, porque ele fala que o nome Nero César, em hebraico, dá 666. Porque no hebraico, as letras equivalem a números. Então, nesse caso, o número Nero César é 666. Um outro ponto interessante também é porque quando o Apocalipse foi escrito, mesmo na época que ele foi escrito, ali fala para calcular o número da besta, porque é o número do nome de um homem. Ou seja, mesmo naquela época, dava para chegar à conclusão do que significava o número 666. A gente sabe que o apóstolo João estava preso na ilha de Pátmos por mando do imperador Domiciano. E segundo a história, Domiciano era um homem tão ruim quando foi Nero. Alguns chegam até a dizer que ele era uma espécie de reencarnação de Nero. Então o caráter de Domiciano era o mesmo caráter de Nero. Outro ponto interessante também, porque os discípulos, a língua dos discípulos era em hebraico. Por isso, esse número 666, já que ele dá o nome de Nero César, então é o mais coerente com a profecia. Mesmo porque o imperador Nero foi o pior perseguidor dos cristãos. Podemos dizer que o caráter de Nero era o próprio caráter de Satanás. E nós sabemos também que o papado é um segmento, é uma espécie de segmento de Roma. Porque Roma imperial passou a ser uma espécie de Roma papal. Nesse caso, os papas foram um segmento dos imperadores. Porque a gente sabe que os imperadores queriam ser deuses, queriam ser adorados. Isso acontece de uma certa forma também com o papado. As pessoas têm o papado como sendo Deus, os papas como sendo Deus. Então isso nos leva a entender que, assim como o papado perseguiu o povo de Deus no passado, como ali no tempo da Inquisição, nós podemos dizer que ali no tempo da Inquisição, a tortura que fazia com as pessoas que eram perseguidas pelo papado, era a tortura de uma maldade tão grande como foi do imperador Nero. Por isso que dá para a gente chegar à conclusão, nesse caso,
que o papado é um segmento de Nero em questão de perseguição. Então, perseguindo na Idade Média. E segundo a palavra de Deus, vai perseguir no futuro. Ou seja, o papado será tão perseguidor como foi o imperador Nero. Nesse caso, vai surgir um papa que terá o mesmo caráter de Nero, caráter de perseguição. Por isso nós não podemos ficar iludidos. Apesar de hoje as aparências são bem diferentes, mas a palavra de Deus ela nunca erra. Por isso, se realmente ali no 666 está falando do nome de Nero, isso significa que no futuro haverá uma terrível perseguição contra o povo de Deus e virá do papado. Então isso a gente entende que surgirá um papa tão ruim, com o caráter de Nero. E o caráter de Nero é o próprio caráter de Satanás.